tolero, lero. Pra tua intolerância eu tô de tolerância zero. Oi, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís Antônia, professora de ensino religioso. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre o diálogo 6 do nosso livro didático, intitulado A Convivência, Existe Respeito e Tolerância. Na aula passada a gente viu sobre os conceitos de respeito e tolerância, conheceu alguns conceitos novos como alteridade e altruísmo e a importância deles para uma convivência harmoniosa. Hoje a gente vai ter um textinho para falar sobre essa tolerância e o respeito e a gente vai ver como esses termos eles foram desrespeitados ao longo da história e quais são as consequências disso. Na página 59 do livro didático de vocês tem uma parábola. Eu vou narrar ela aqui para vocês, mas se vocês depois quiserem retornar e ler ela com mais calma, fiquem à vontade, tá bom? A parábola conta que um grande nobre ficou sabendo de um sábio que dava conselhos muito bons e que conduziam à felicidade. Ele ficou muito interessado, ele queria saber sobre a aposentadoria dele, sobre como ter bons lucros, aposentar mais cedo. E aí ele começou uma jornada muito grande e exaustiva para encontrar o sábio. Ele vivia distante e muita gente nem sabia ao certo exatamente onde era a cabana do sábio, porque falava que ele ficava mudando de lugar para não ser incomodado. E aí ele foi procurando, aí um dia encontrou uma cabana muito simples, muito humilde. E aí resolveu bater na porta. Ele tinha imaginado que o sábio, como era muito importante, muito inteligente, ia morar num grande palácio com vários serviçais, mas mesmo assim ele resolveu bater na porta. Quem abriu foi um idoso muito humilde. Ele perguntou se o idoso sabia onde morava o sábio. O idoso não respondeu e pediu para que ele entrasse. E aí ele ficou perguntando cadê o grande sábio, se ele estava ali, e o idoso estava falando. E o idoso depois convidou ele para dar um passeio no jardim. E o idoso estava conversando, e ele estava muito apreensivo, ele estava imaginando como seria o encontro com o sábio, o que o sábio diria a ele, quais seriam os conselhos. E o idoso continuou falando, e ele não deu moral nenhuma. De repente, o idoso falou que se despediu, pediu para que ele fosse embora, porque o tempo dele tinha se esgotado. E aí ele compreendeu que ele tinha acabado de se encontrar com o grande sábio. Qual que é a lição que essa parábola traz pra gente? Ele foi com preconceito. Ele já tinha um conceito sobre o sábio formado. Ele imaginou o sábio de uma maneira diferente. Então, quando não correspondeu à expectativa dele, ele não esteve de coração aberto, de olhos e ouvidos atentos, certo? Então ele não escutou o grande sábio. Mas mesmo assim, ele aprendeu uma coisa muito importante, que é ouvir mais os outros, dar oportunidade. Às vezes, quando a gente já chega com um conceito pronto, com ideia pronta sobre alguém, uma concepção já formada sobre alguém, a gente não deixa que ela mostre quem ela realmente é. Existem diversas pessoas no mundo que são verdadeiras sábias, mas a gente não está pronto para ouvir, a gente não está atento. Então, é exatamente essa a mensagem que essa parábola nos traz. Então, a viagem do homem, ela não foi em vão. Ele aprendeu que ele deve ouvir os outros. Muito importante. Era o principal defeito dele. Ele não conseguiria uma vida plena dessa forma. Da mesma forma, a gente deve ouvir mais os outros. A minha viagem com essa parábola não foi em vão também. É muito importante a gente relembrar como é importante, como é essencial ouvir os outros. Estar atento a quem tem experiências para nos ensinar, a quem é inteligente, a quem é sábio no dia a dia. Ao longo da história, a gente muitas vezes ignorou a sabedoria de outros povos. E é isso que a gente vai ver agora no vídeo que eu preparei para vocês. Daqui a pouquinho eu volto. A intolerância já se manifestou ao longo da história em diversos tempos e lugares. Talvez um dos conflitos mais antigos que revelam a dificuldade de perceber o valor do outro seja a disputa entre civilização e bárbaro. A palavra bárbaro, originada na Grécia Antiga, era utilizada como forma de discriminação. Bárbaros eram aqueles cuja língua diferia da grega
e que, portanto, não podiam ser compreendidos pelos gregos. Após o declínio do mundo grego, Roma também utilizou esse termo para definir todos aqueles que não eram cidadãos romanos, demarcando territórios para serem dominados e romanizados. Os bárbaros eram tidos pelos romanos como povos de línguas diferentes, sem escrita e violentos, principalmente durante o declínio do Império Romano. Séculos depois, algo semelhante aconteceu na relação entre europeus e ameríndios, e entre europeus e nações africanas. Utilizando critérios como linguagem, religião, vestuário e desenvolvimento tecnológico, os colonizadores europeus enxergavam no outro características que associavam ao selvagem. Seminudez, violência, falta de religião. Em contraposição à imagem que faziam de si mesmo como civilizados, alfabetizados, cristãos e detentores de uma tecnologia avançada. Em todos esses casos, notamos uma grande dificuldade de lidar com a alteridade, a desconsideração das manifestações culturais e religiosas dos povos mais fracos, enquanto os dominantes impunham à força seus próprios valores e hábitos, considerados por eles mesmos como os corretos. Os exemplos de intolerância se multiplicam. No campo religioso, ela foi responsável pela duradoura Guerra Santa entre cruzados europeus e povos islâmicos na Idade Média, a perseguição de protestantes pelos católicos na Era Moderna, por conflitos entre islâmicos e hinduístas na Índia e pelos atuais conflitos entre sunitas e xiitas e entre judeus e palestinos no Oriente Médio. Então, alunos, o que essa parábola e esse vídeo nos falam sobre respeito e tolerância? Eles demonstram que quando a gente não está disposto a ouvir a visão de mundo do outro, ter alteridade, compreender que existem posicionamentos diferentes do nosso e tentar estabelecer uma relação positiva com o outro, enquanto a gente não fizer isso, a gente vai deixar passar grandes experiências, grandes conselhos sábios, coisas importantes. Não tá ruim. Então, alunos, o que essa parábola e esse vídeo mostram pra gente, falam pra gente sobre respeito e tolerância? Olha, o sábio ele não soube o nobre. Então, alunos, o que essa parábola e esse vídeo nos falam sobre respeito e tolerância? O nobre ele não soube escutar o sábio, porque ele já tinha um preconceito formado sobre ele. A humanidade muitas vezes também não soube respeitar, tolerar outras culturas, outras religiões, outros costumes, porque eles já tinham um preconceito formado, preconceito de que eles eram superiores. Olha, os europeus sobre os índios, por exemplo. Eles entendiam que os índios que andavam nus, tinham uma religião diferente, costumes diferentes, eram selvagens. E aí eles poderiam impor os próprios costumes. Eles foram totalmente na contramão da alteridade, que é tentar estabelecer uma relação positiva com o outro. E se a gente for observar, lembra, o nobre deixou passar uma grande oportunidade, não foi mesmo? Ele precisava escutar mais os outros. A humanidade também deixou passar grandes oportunidades, simplesmente porque elas eram diferentes dos conceitos que eles tinham como certos. Por exemplo, os europeus acabaram com os índios, quiseram catequizá-los, mudar seus costumes, ocuparam seu território. E os europeus tinham uma tecnologia mais avançada, eram civilizados. Hoje em dia a gente tem um avanço tecnológico muito grande. Vários países foram colonizados e a gente tem uma tecnologia de ponta.
Só que o que a gente tem observado é que o mundo precisa cada vez mais de uma relação positiva entre homem e natureza. E os índios sabiam fazer isso, não é mesmo? Eles tinham uma relação de respeito com a natureza. Eles sabiam viver em harmonia com ela. Então, se a gente talvez tivesse aprendido mais com esses povos, ao invés de exterminá-los, de escravizá-los, a gente hoje teria o melhor dos dois, não é mesmo? Isso acontece em várias culturas. Várias culturas são exterminadas porque elas são diferentes. E é isso que a gente precisa mais na nossa vida. De mais autoridade, mais respeito, mais tolerância, escutar mais o outro. Mas não só escutar e tolerá-lo, estar de coração aberto, olhos e ouvidos atentos. Eu espero que vocês consigam realizar as atividades aí da página 61 e que registrem lá no final do diálogo uma ideia, um desejo, uma proposta sobre o que a gente aprendeu hoje. Espero vê-los em breve.